antes da gente configurar o Linux, tá? Para evitar essa guerrinha entre o Linux e o Windows, né? No controle aí do horário do seu computador, a gente vai ver na prática, né? O que ocorre aí nessa incompatibilidade aí entre o Linux e o Windows para mostrar o horário no sistema. Então eu estou aqui com o Linux Mint, eu vou dar o comando timedate_ctl e você vai ver o Linux, né? Ele tem o horário UTC e aqui é o Real Time Clock, né? Que é o horário da placa-mãe, e também está 17:06, né? Então você vê que ele sincroniza, né, o horário da placa-mãe, como a gente já viu, né, com o UTC. E aqui o Local Time ele já aplicou o fuso horário -3, então 17 menos 3, 14, né? E realmente é 14, porque o meu horário aqui local é 14, né? Você está vendo aqui, ó, o horário local aqui em cima é 14. Você vê que o NTP está ativo, né, e conseguiu sincronizar com o NTP. Vou reiniciar essa máquina e vou acessar o Windows. E o que vai acontecer? O Windows vai colocar como horário do sistema o 17, porque ele tira o horário direto da placa-mãe sem fazer cálculo nenhum. E dentro do Windows eu vou alterar para o horário normal, ou seja, o horário 14. E depois vou voltar para o Linux e você vai ver que ele vai entender como o horário da placa-mãe 14. Talvez ele consiga fazer essa volta do horário para 17, porque o NTP está ligado, né? Ele vai lá fora no servidor NTP, vai ver que o horário não é o 14, tá? É o 17 e vai alterar e vai voltar ao normal. Mas eu vou fazer esse teste antes, depois eu vou desligar o NTP para ver se o cálculo dele fica errado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou reiniciar a máquina, vou entrar no Windows e você vai ver que o Windows vai obter o horário errado, ele vai obter o horário de 17. Só para constar, esse sistema está em dual boot, então ele tem o Linux Mint, tá? E tem o Windows 10. Vou fazer um boot, tá? E vou voltar com o Windows 10. Então daqui a pouco eu volto com o Windows. Como eu havia dito, olha aqui, ó, o horário que o Windows obteve da placa-mãe, né? O Linux ele alterou o horário da placa-mãe como horário UTC. Você está vendo aqui que é 17:13. Mas o meu horário não é esse 17:13, né? O meu horário é 14:11. Então o Windows ele não faz essa correção. Ele não entende que o horário da placa-mãe é o horário UTC, porque para ele o horário da placa-mãe é realmente o horário local onde você está, tá? Mas nesse caso aqui, como o horário da placa-mãe foi alterado pelo Linux e o padrão do Linux é o padrão UTC, ele coloca o horário aqui erroneamente. Se eu vier aqui, tá? Vou vir aqui, ó, e vou alterar o ajuste da hora, vou colocar o 14:12. Quem vai ficar errado vai ser o Linux, quer ver? Ó? Vamos alterar, tirar aqui e vamos alterar. Eu vou alterar, eu vou botar o horário normal que está aqui, 14:12, né? 14:12, vou deixar aqui, né? Ok, vou alterar. Alterei. Você vê aqui que ele foi para 14:15. Vou reiniciar a máquina aqui e entrar no Linux. Aqui, reiniciar a máquina. Reiniciar. Então tá aqui. Eu voltei aqui para o Linux e lembra que eu no Windows eu alterei, né? Eu botei 14 horas. Então vamos ver como é que o Linux interpreta isso. Time date CTL. Você vê que nesse caso aqui o Linux voltou para o horário de 14 horas, certinho, né? Como está aqui, ó, 14:17, 14:18, ele voltou. Por quê? Porque o NTP está ativo. Eu vou desativar o NTP, vou voltar lá para o Windows e vou alterar a hora, tá? No caso aqui, o Linux de novo ele colocou o horário UTC na placa-mãe. Eu vou desativar o NTP, porque se eu não desativar o NTP, ele realmente sempre vai ficar com o horário certo. Ele vai lá no servidor NTP, puxa o horário UTC, tá? E a partir daí ele coloca o horário certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou desativar o NTP Service, timedate_ctl, set NTP false. Opa, tem que ter a senha. Isso aqui eu não tenho, peraí, deixa eu transformar isso em root. Fui para root, então vamos lá, time
date ctl, tá? set ntp false. Ótimo. Agora vamos dar uma olhada para ver se está direitinho. Então tá aqui, ó. Eu tô com o NTP inativo. Então agora eu vou voltar lá no Windows, vou alterar de novo, né? E a gente retorna para o Linux. E dessa vez ele não vai corrigir o horário do computador, tá? Através do NTP. Então vamos lá. Dou o reboot aqui. E vou entrar no Windows agora. E no Windows o horário vai estar como horário universal lá, o UTC. E a gente vai alterar, vai refazer, né? Então tá aqui, ó. O Windows entendeu, né? O horário UTC como se fosse o horário local, né? Então tá errado, né? Aqui tá 17h23 e como você vê aqui, ó, 14h21. Então eu vou fazer de novo a troca. Aqui, ó. Peraí. Ajuste de data e hora. Alterar manualmente. Vamos lá, vamos botar 14 aqui de novo. 14. Alterar, então ele alterou para 14. E agora eu vou reiniciar de novo. Vou entrar lá no Linux e ele não vai usar mais o NTP para corrigir o horário UTC, tá? Ele vai entender como o 14h24 como sendo o horário UTC e você vai ver como o horário do sistema vai estar errado. Vou desligar aqui. Reiniciar mesmo assim. Bom, eu já estou aqui no Linux, então vamos dar um time date ctl. Aqui, ó. E você já vê aqui, ó, que como eu desabilitei aqui o NTP, ele não consegue mais verificar o horário UTC pela rede. Então ele vai levar em consideração que o horário que a gente colocou através do Windows é o horário UTC. No caso aqui, ó, 14h26. Que não era 14h26, lembra que era 17 e pouco horário UTC, só que ele não sabe, tá? Ele não tem mais como verificar isso. Então ele aplica o fuso horário -3 e o horário do sistema fica o quê? Errado, 11h26, deveria ser 14h24. É por isso que há essa guerrinha aí de troca de horário da placa-mãe entre o Windows, tá, e o Linux. E agora a gente vai ver uma forma aí de evitar que isso aconteça, ok? Claro, é evidente, você pode deixar o serviço NTP fazendo o trabalho, o horário do sistema vai sempre estar certinho. Mas no momento, tá, em que você não tem acesso à internet, ou não tem acesso à rede, ou deu algum problema na rede, ele não vai conseguir verificar o horário UTC através do servidor NTP e vai ter o horário do seu sistema errado. No próximo vídeo a gente vai ver como é que se faz para o Linux, tá, funcionar como o Windows, ou seja, parar de fazer esse cálculo em cima do horário da placa-mãe, como se o horário da placa-mãe fosse o UTC. Dessa forma, tanto o Linux quanto o Windows vão ter como base o mesmo horário da placa-mãe, como sendo o horário local, ok? Então espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.